Bom dia, pessoal. Cheguei meio atrasada aqui na live, o tripé caiu. Peraí que eu vou arrumar. Oh my God. Gente, cheguei um pouco atrasada, caindo o tripé do celular. Uma bênção hoje, mas vai dar tudo certo. Olha o Ricardo aí. Ricardo, e aí? Nós vamos ter perguntas suas hoje. Me diga se o som está bom. Vou pôr o fone, porque sempre quando eu ponho o fone fica melhor. Mas me diga se o som tá bom, se a imagem tá boa, se a internet está ok, porque essa live hoje ela vai ser poderosa. Eu vou falar das duas grandes novidades da semana. O mundo jurídico tributário essa semana estava quentíssimo. Nós achávamos que ia ter na quarta-feira o julgamento do STF, que falava sobre... Ah, sim, está, que bom. Nós falávamos sobre a exclusão do ICMS do PIS/COFINS, a modulação dos efeitos, se vai valer para frente, se vai valer para trás. E o julgamento não aconteceu de novo. A gente esperava que fosse na quarta retrasada, não aconteceu. Esperávamos que fosse nessa quarta, não aconteceu também. Mas estamos aí, ó, o Maicon também. Então estamos aí, essa semana no mundo jurídico tributário aí aconteceu bastante novidade, né? Inclusive, né, gente, se adiou mais uma semana, se você é uma transportadora, né, ou um agente de cargas que está no lucro presumido ou no lucro real, saiba que se você não buscou a liminar ainda, você corre o risco de perder a possibilidade de restituir muito dinheiro dos últimos 5 anos, né? O Michael Wenzel está aí, se eu não me engano, ele é meu aluno, adoro quando meus alunos entram nas lives, e isso é uma grande possibilidade que nós temos, porque se você não buscou a liminar ainda, você tem até a semana que vem para me procurar para eu tentar essa liminar para você. As liminares têm saído para mim, gente, de exclusão do ICMS na base de cálculo, que agora essa semana foi essa loucura. Eu tive liminar sendo expedida, deferida em 2 dias, porque tá para sair o julgamento, então pelo menos o TRF3 aqui de São Paulo está soltando essas liminares bem rápido, né? Olha quem tá aí, que honra, Letícia. Beijo para você, tenho acompanhado o trabalho dela, extremamente essencial para nós advogados na área tributária, muito bom. Ainda quero fazer o seu curso por muitos motivos, não consegui dessa vez, mas vamos ver se eu consigo fazer na próxima turma, que ela explica tudo, um advogado, da área tributária, como buscar clientes, melhorar propostas, além de todo o conteúdo técnico. Mas o que me chama muito a atenção no seu curso é os tributos à luz da Bíblia. Eu acho isso um módulo extremamente importante, porque sabendo que de tributos a gente tem esse ensinamento desde lá de trás, desde a fundação do mundo, da fundação da terra. Isso é muito interessante de estudar. Gente, então como nossa live aqui toda sexta-feira de 20 minutinhos, hoje eu vou trazer as duas grandes novidades da semana. Lembrando para vocês que a minha equipe na semana passada, nós decidimos deixar abertos os meus cursos para compra. Né? A gente obviamente faz lançamentos com bons descontos, com formação de turma, com mentoria, mas a gente fechou um curso bem legal, bem baratinho, pequeno, sobre retenções dos tributos, no setor de transporte, que fala do frete ST, das retenções de ISS, das retenções federais, e também temos o meu curso do meu coração, que é o Logística Tributária, que lá eu gosto muito daquele curso, eu sou suspeita que eu acho um curso muito bom. Olha o Ricardo perguntando aqui, já falo para você sobre isso. Só vou finalizar o assunto do curso, então. O de logística tributária, que eu falo de tributos nacionais, internacionais, como funciona, as regras tributárias nos vários modais de transporte. Falo de gestão operacional também, temos um módulo lá que a gente fala de CIOT, MDFE, formas de fiscalização. Então é um curso bem completo para quem está começando, que você quer ser um especialista ou um analista fiscal no setor de transporte,
ou para você que já está também, nós temos módulos lá mais avançados de PiscoFins, de gestão operacional, de frete internacional, que você vai aproveitar também. Então é um curso bem amplo, tá? Clica no meu link da bio que você vai ter todos os detalhes desse curso. Ó, o Ricardo me perguntando aqui, você tem liminar sobre a CAT 1 de 2017? Ainda não tenho liminar, tá? Mas já ingressei com algumas ações declarando o direito do contribuinte de tomar o crédito, né? Eu fiz uma live na semana passada, vou fazer um spoiler aqui, depois você dá uma olhada no GVT, mas esse ponto da CAT 1 de 2017 aqui do estado de São Paulo é um ponto muito interessante, porque muitas transportadoras hoje, principalmente aqui em São Paulo, trabalham com muita subcontrativo. Você não pode tomar o crédito em relação ao custo de subcontratação. E isso é muito. Essa CAT, ela fala ainda que o direito ao crédito do é aqui da Cefaz de São Paulo, né? E eu já ingressei com algumas ações pedindo que o juiz garanta o direito, né, ao contribuinte em relação a isso, o direito ao crédito, explicando que é totalmente inconstitucional essa decisão. Então, se o cliente for autuado, ele já tem uma ação em andamento, tentando garantir o direito. Mas como essa é uma tese nova, gente, ainda não tive a liminar deferida, não. Tá? Eu acho que ninguém teve, tem muita gente só esperando o julgamento desse assunto lá no STF para poder, porque se o STF julgar positivo, os outros tribunais no geral, eles seguem essa linha de raciocínio, né? Então tem gente só esperando o julgamento lá para ver no que vai dar, mas ainda não tivemos o resultado dessa discussão no mundo jurídico em relação ao direito do contribuinte paulista numa operação de subcontratação, o subcontratante tomar o crédito do ICMS, que é uma coisa óbvia, né? E o estado de São Paulo se manifestou contrário a essa posição, sabendo que, gente, quando eu falo isso para alguns clientes, eles falam, não acredito, eu tomo o crédito nos últimos 5 anos, então cuidado, tá? Porque é uma decisão aqui do estado de São Paulo, então cuidado com esse crédito, eu recomendo que você me procure para a gente tentar. Tá travando muito. Eu vou tentar colocar aqui meu celular no... Não estou conseguindo. Queria pôr no 3G, mas não tá funcionando, não sei porquê. Mas tudo bem. Vamos assim mesmo. O STJ, gente, declarou essa semana, porque sempre foi um ponto muito, muito discutido. Vamos lá. Nas exportações, temos as exportações incentivadas tributariamente de mercadorias, tá? Então, aqui, ó, o Ricardo Luiz falou assim, alguma empresa ganhou? Não, nenhuma empresa ganhou. Nós temos uma empresa discutindo esse assunto lá no STF, isso ainda não entrou na pauta deles, tá bom? Ela foi subindo de instâncias e tá lá. Ninguém ganhou ainda. Tá? Eu acho que tem muita gente esperando alguém ganhar para ingressar com essa ação. Mas eu diria para o contribuinte não esperar alguém, cuida do seu, né? Para de esperar alguém ganhar, vai lá, tenta entrar com a ação de inconstitucionalidade antes de fazer qualquer coisa, tá? Gente, então vamos lá. O STJ sempre foi uma discussão muito grande se a não incidência, ou seja, o incentivo dado às exportações de mercadorias, eles se estendiam também às operações de frete. Por quê, gente? Nós sempre soubemos que as exportações de mercadorias, elas foram sempre incentivadas pelo governo, é claro. Por quê? Porque você está mandando nossos produtos para o mundo inteiro e está entrando dinheiro no Brasil. Então, essa operação sempre foi muito incentivada, né? Há muitos anos. Então, se você exporta mercadoria, você não paga imposto nenhum. Mas sempre houve discussões se o frete, enfim, não deveria haver essa discussão, porque a própria Constituição Federal, ela fala que está incentivada não só a exportação de mercadoria, como também incluindo essa exportação o frete. Mas como nós temos o ICMS, o imposto estadual, né, gente, que nós temos 27 unidades da federação legislando e regulamentando esse imposto e se degladiando entre elas, né, porque cada uma quer trazer o ICMS para o seu estado, nós tínhamos alguns estados, principalmente no norte e no nordeste, que quando a gente ia exportar mercadoria, eles paravam nossos caminhões
caminhões na barreira e exigiam ICMS. Porque, recapitulando aqui, nós sabemos que o ICMS incide na saída da mercadoria, né? O ICMS é devido ao estado onde se iniciou o transporte. Então, às vezes a gente exportava mercadoria e tínhamos nossos caminhões barrados em algumas barreiras aí, porque estava sem o ICMS destacado no CTE, no conhecimento de transporte eletrônico. Mas é uma exportação, eu vou só levar até o Porto de Santos, por exemplo, em São Paulo, eu vou levar até o Porto Paranaguá, no Paraná, né? E eles falavam assim, não quero saber, para mim é uma operação interestadual. Por quê? Porque você está tirando a carga, por exemplo, do Espírito Santo e está levando até o Porto de Santos em São Paulo, uma operação interestadual, porque quando chega lá, você vai colocar no navio ou você vai colocar no avião, vai mudar o modal. E o final do trajeto, eles entendiam que era Santos e não o outro lado, exterior, né? Era exatamente a cidade, o estado onde estava localizado o porto. Então eu tive, gente, muitos caminhões barrados e aí a gente começava a discutir sobre a constitucionalidade, sobre a extensão, né, do incentivo fiscal das exportações sendo estendido ao transporte também, e alguns estados não queriam saber. E o que a gente fazia? Para acabar a discussão, para não parar o caminhão, para não atrasar mais a entrega da mercadoria, pagava. Mas pagava com aquilo ali, ó, na garganta, né? Isso é inconstitucional, isso é um absurdo, enfim, né? Não vou nem falar alguns estados que eu tive caminhões barrados exatamente por conta desse assunto, né? E fui discutir, fui brigar e algumas vezes valeu a pena a discussão, outras vezes não valeu por conta do time, às vezes valia mais a pena você pagar e não entregar a mercadoria fora do time, porque vai para o exterior, né? Do que você ficar ali discutindo. Porém, o STJ, e é uma discussão tão antiga, mas no mundo jurídico ela ainda estava meio parada. E o STJ, na semana passada, ele julgou, né, totalmente procedente, né, ratificou esse entendimento mais uma vez, que o frete nas operações interestaduais de mercadorias a serem exportadas, ele está acobertado sim pela não incidência do ICMS. Não só do ICMS, né, gente? Nós temos a não incidência do PIS e COFINS também, ou seja, todos os impostos incidentes sobre o faturamento, eles não estariam, não deveriam ser tributados, né, em relação ao frete. Por quê? Porque eu estou falando aqui para o pessoal de transporte, tá? Não precisa. E aí, gente, isso deu muita força, né? Eu tenho um cliente que ele só trabalha com carga para ser exportada, né? E nós sabemos que os fretes são altíssimos, os valores, né? Porque é muita mercadoria. E aí, nesse caso, gente, não tem jeito. Ele estava tributando tudo, 5 anos de tributação. E quando nós explicamos tudo para ele, ele caiu o queixo. E aí a gente vai poder recuperar todo esse imposto pago indevidamente. Então, esse é um ponto muito interessante, um ponto que pegou muito essa semana, que eu quis passar para vocês. Então, transportador, se você está carregando mercadoria para ser exportada e o seu CTE está sendo tributado pelo ICMS, me chama no PV, fala comigo, vamos resolver isso, porque você tem total direito a não tributar mais essa operação e ainda recuperar os últimos 5 anos. Tá bom? O Ricardo Luiz colocou uma coisa aqui. Sobre o tema de hoje, minha dúvida é sobre o terminal de embarque. É somente portos ou recintos alfandegados fora dos limites das fronteiras? Operações interestaduais, Ricardo. Se entregar no porto, do recinto alfandegado, tirou lá do Espírito Santo, trouxe para São Paulo, a gente já teve uma operação interestadual. Tá? Se você vai entregar no terminal de embarque, no porto, no recinto alfandegado, essa extensão da legislação ela está acobertada. Tá bom? Então, porque é uma operação interestadual, tá? O ponto do STJ foi isso, as operações interestaduais. Eu tiro do estado e levo para o outro. Obviamente, né, gente? Você tem que ter a comprovação que está exportando a mercadoria. Senão, todo mundo que for entregar uma carga em Santos vai falar que é exportação e não vai tributar. Então, peraí, gente, vamos, né, ser coerentes e vamos utilizar o raciocínio somente de mercadoria ser exportada, né? Sem tentar ser espertinho ou burlar o fisco. Você vai ter que ter o comprovante, né? Depois, se você eventualmente for questionado, que a mercadoria realmente foi exportada, mesmo porque a chave eletrônica da nota fiscal de venda da mercadoria ela está vinculada ao CCTE. Então, e ela já tem CFAP de exportação, né? Ela tem toda a documentação de exportação. Então, isso é muito fácil do fisco cruzar.
tá? Então, esse ponto, entregou no terminal, é realmente exportação? Pode ser no porto, no terminal, por quê? Porque você vai ter toda a documentação que comprove que você efetivamente tirou essa mercadoria do país. Então, isso é um ponto extremamente importante e muito legal, tá? O que importa é que a mercadoria está com destino à exportação, correto? Sim, você tem CFOP, você tem todos os documentos que comprovam que elas serão exportadas efetivamente, né? Então, você pode utilizar, sim, esse benefício, né? Esse incentivo fiscal às exportações dado pelo governo federal por meio da Constituição Federal, né? Porque nós incentivamos para que fique cada vez mais barato mandar os nossos produtos para o mundo inteiro, né? Então, muito legal, Ricardo, muito obrigada pela interação aqui, adorei, né? Então, esse é um ponto bem interessante que você tem que ficar ligadíssimo. Um outro ponto, gente, que é antigo, mas nós tivemos essa semana também uma posição do STF, uma instância maior, a nossa maior instância, que é em relação às transferências de mercadoria. Esse assunto, gente, nossa, eu já sou formada há mais de 20 anos, e desde a faculdade já se falava nesse assunto, né? Nós temos súmulas do STF falando que as operações de transferências de mercadorias, elas não devem ser tributadas de ICMS. Porém, nós temos a legislação de todos os estados do Brasil falando que você deve tributar o ICMS nas operações de transferência de mercadorias, porém você vai neutralizar o imposto, porque você debita e depois você acredita lá no outro e acaba neutralizando. Mas o STF sempre falou, não está, a posição do ICMS é transferência de titularidade, né? E operação de mercancia, eles falam, bem antigo, né? Mas, ou seja, tem que haver uma contraprestação onerosa, né? Então, toda vez que você dá uma saída de uma mercadoria com o fim de uma contraprestação onerosa, ou seja, você está fazendo uma operação de mercancia, né? E você está transferindo a titularidade daquele bem de um ao outro, essas são as bases para ter o fato gerador do ICMS. E a partir da hora que eu, empresa X, transfiro a mercadoria da minha empresa X1 para X2, eu não estou transferindo a titularidade da mercadoria, tampouco eu estou fazendo uma operação de mercancia. Por que tributar? Né? Não faz sentido nenhum. E mais uma vez essa semana, e dessa vez o STF julgou, né? Mais uma vez ratificando o entendimento de que não incide o ICMS na transferência de mercadorias. O que são transferências de mercadorias? Empresa da mesma titularidade, matriz e filial, transitando o estoque, tirando de uma filial e mandando para outra, tirando para a matriz, mandando para a filial, por N motivos, né? Por motivos logísticos, enfim, por N motivos uma empresa pode fazer isso. Então, isso foi muito interessante, ratificou mais uma vez esse entendimento. Então, nós tivemos aí essa semana jurídica aí bem quente, o qual a gente falou bastante desses pontos. Né, falamos desse julgamento do STF, da transferência de mercadoria que não incide ICMS, e essa decisão do STJ ratificando que nas operações interestaduais o frete ele está acobertado pelo incentivo fiscal dado à mercadoria nas exportações, desde que você esteja fazendo um frete para uma mercadoria que vai ser exportada, né? Tá saindo de repente do pátio industrial e vai ser entregue até o porto para exportação. Enfim, gente, estamos aqui todas as sextas-feiras, 20 minutinhos para passar uma informação bem legal. Hoje o Ricardo aqui participou com a gente, fez bastante pergunta boa. Já está vindo outra aqui. Quando tem uma decisão do STF, posso deixar de pagar o ICMS na transferência ou tenho que entrar com uma liminar? Não, já é uma posição do STF, tá? Você pode até entrar com a liminar, para você ter mais tranquilidade, né? Mas você pode fazer a operação sem entrar com a liminar, e se você for questionado, você vai poder se defender, porque você tem uma posição do STF em relação a isso, tá bom? É diferente, né, do ponto da exclusão do ICMS da base, da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, porque você já estaria fazendo compensações, já estaria mexendo, né, em toda a sua operação, em todo o seu cálculo mensal, tá bom? Então, esse é um ponto bem interessante. Obrigada, Ricardo, por participar aqui conosco, tá bom? Ô, Ricardo, ainda quero ver você num curso meu. Poxa vida, você ia brilhantar tantas nossas aulas. Espero você.
Tá bom? Gente, muito obrigada. Tenha uma ótima sexta-feira, uma ótima semana. Estamos aqui toda semana trazendo informação, conteúdo gratuito. Lembrando que meus cursos estão abertos essa semana. Entra lá no link da bio. Sabe, gente, eu tenho conversado com alguns clientes e a demanda de profissionais que conhece de tributos no ramo de transporte, ela tem crescido muito, porque com a pandemia, as empresas de logística, as empresas de transporte, elas tiveram, as que estavam preparadas, obviamente, elas tiveram um aumento muito bom, né, na sua receita. Tem um cliente que bateu o budget dele 100% em cima. Então, isso é muito bom. E aí, essa demanda no mercado, ela aumentou muito. Mas, creiam, tem bem pouca gente preparada para falar de tributos no setor de transporte, porque é bem diferente. Então, aproveite, meu curso é uma formação, tá? Aproveite e cresça, e aproveite as oportunidades que está aí no mercado, porque esse é o tempo de aproveitar as oportunidades. Talvez daqui 6 meses a demanda não seja assim, tá bom? Gente, uma ótima sexta-feira, beijo a todos, tchauzinho!